Olá pessoal, mais uma vez aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Bem, hoje falando sobre o meu casamento e a minha separação. No vídeo anterior eu falei sobre a minha ex-esposa. Então isso caracteriza que eu me separei. E quando aconteceu essa separação? No ano de 2007, exatamente no dia em que eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores e bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Bem, antes de falar sobre a separação propriamente dita, deixa eu voltar aqui para o início, tá? Antes do casamento. Quando eu entrei na igreja, então eu fiquei ali dos meus 19 anos até os meus 24 anos solteiro. Então foram 5 anos solteiro. A vida de solteiro, você como um pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, é muito difícil. Por que muito difícil? Porque você mora na igreja. E a igreja, ela não tem estrutura para que uma pessoa venha morar nela. Quando eu digo igreja, eu não estou me referindo às catedrais dos estados, nem às sedes regionais. Essas aí até têm uma certa estrutura, tem ali um quarto para o auxiliar, tem ali uma cozinha, tá? Tem ali uma cozinheira contratada pela igreja, enfim. Mas as pequenas igrejas do interior do estado, essas não. Essas são igrejas que normalmente têm um salão, um quadrado, um galpão, tá? E ali tem um banheiro masculino e feminino. Às vezes tem um escritório, quer dizer, uma sala que seria ali um escritório para o pastor. E ali ele faz o seu quarto, é a sua sala, é a sua cozinha, tá? É o seu banheiro, porque às vezes ele não pode usar o banheiro, no caso masculino e feminino, porque é público das pessoas. Se ele quiser um pouco mais de privacidade, então, enfim, ele tem que restringir tudo aqueles metros quadrados ali, tá? 2x2, tá? Ou 2x1 às vezes, o escritório. Então, durante 5 anos, eu fiquei morando dentro da igreja. E olha, é terrível. Por quê? Porque você faz as reuniões, tá? E ao término do dia, depois de você ter feito ali 3, 4, 5 reuniões, você vê as pessoas indo embora para suas respectivas casas, mas você continua ali. E você vai, fecha ou abaixa as portas da igreja e você fica sozinho ali. Então você é um homem solitário. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem compartilhar alegrias e tristezas, tá? Sucessos e insucessos, quaisquer dificuldades que você tenha, quaisquer necessidades, você não tem com quem compartilhar, tá? E isso, Natal, Ano Novo, dias festivos, todos os dias do ano eu ficava ali dentro, tá? E isso, ali eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que passar minha roupa, eu tinha que me virar às vezes para cozinhar, tá? Enfim, e era uma vida muito solitária. Então, por 5 anos, eu vivia assim, morando dentro dos galpões, tá? Dos salões das igrejas. Bem, o meu trabalho na igreja, desde sempre, desenvolvia, crescia, tá? Eu fazia sempre com muita excelência o meu trabalho. Como eu sempre fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer. E o meu trabalho desenvolvia, crescia. Porém, na Igreja Universal do Reino de Deus, como é que as coisas funcionam? Bem, você, para crescer no ministério, ou seja, para você adquirindo mais cargos de confiança, melhores igrejas, você assumir o cargo de um pastor que cuida de uma região, e, enfim, para você ir crescendo, você precisa ser casado, ser um pastor casado. Se você não for casado, por mais que você tenha capacidade, você fica limitado
tá? É uma pequena igreja ali no interior do estado, porque você não tem uma esposa ao seu lado. E isso tem um lado positivo, é claro, tá? Porque você precisa realmente de uma companheira para lhe ajudar nessa caminhada da vida, tá certo? Para você suportar os reveses, os temporais, as tempestades, as adversidades. Você precisa disso, tá? Mas, por outro lado, isso me causava uma ansiedade em ter que ter uma esposa, em ter que casar. Por quê? Porque senão o meu ministério nunca ia desenvolver. E isso me levou a fazer uma escolha precipitada, tá? Eu diria uma escolha precipitada. Não é uma escolha, não foi uma escolha errada, porque eu não posso ser leviano e chegar aqui e dizer que a minha ex-esposa tratava-se de uma pessoa má ou sem caráter ou qualquer outro adjetivo negativo. Não. Eu não posso falar isso, tá? Porém, não era a pessoa ideal para mim. Nós tínhamos maneiras de pensar diferentes. Nós tínhamos comportamentos na nossa convivência diferentes, tá? Nós tínhamos, como que se chama? Incompatibilidades. Então, nada relacionado ao caráter, mas ao jeito de ser de um e do outro. E isso levava a muitas discussões, tá? De relacionamento, que o pessoal chama de DR, né? Então, muitas discussões de relacionamento. E essas simples discussões de relacionamento fazia com que já me incomodasse, porque eu queria estar no altar sempre fazendo um trabalho perfeito. Eu era muito perfeccionista, então eu queria as coisas certas. Então eu não queria jamais estar no altar pregando uma coisa que eu não estivesse vivendo, certo? Não que eu estivesse vivendo nada de errado, mas esse simples fato de algumas discordâncias de pensamento, de posicionamento, isso já me inquietava. E por 4 vezes eu procurei a direção, os líderes com os quais eu trabalhava, tá? Então eu me lembro que eu os procurei e que eu relatei, tá, o que estava acontecendo, para que de alguma forma eu pudesse ali ser ajudado. Mas o que eu percebia? Que quando eu ia e falava para a direção, eles sabiam que o meu trabalho era um trabalho de excelência. E eles não queriam me perder, certo? Então o que eles faziam? Iam, chamavam a atenção ali dela, conversavam com ela, tá? E diziam, bom, agora tudo vai se resolver. Só que bastavam se passar alguns meses e as coisas se repetiam. E aí até que eu procurava um outro líder, e assim sucessivamente. Então o que eu percebia? Não havia uma preocupação comigo. Não havia uma preocupação com o fato de eu estar me sentindo infeliz, com o fato de eu estar me sentindo mal com o meu relacionamento. Eu percebia que havia a prioridade era o meu trabalho. Então eles não me tiravam, porque quando eu ia conversar, eu ia disposto para tudo. Se eles quisessem me tirar, me afastar do quadro de pastores, eu estava disposto a tudo. Só que eles não faziam isso, tá? E eu continuava, e nisso duraram 12 anos. Quando eu tive todo esse problema relacionado à minha decisão em sair da igreja, então eu me lembro que eu chamei o bispo do estado, que era o bispo Emerson Carlos, lá no Rio Grande do Sul, e falei com ele que eu queria me desligar. Ele ainda tentou fazer com que eu desistisse, tá? Perguntou se eu não queria conversar com o bispo Romualdo, eu disse não. Você não quer conversar com o bispo Renato Maduro, que você considera como um pai, você disse que ele te considera como um filho? Eu falei não, e fui incisivo, tá? No meu posicionamento de me afastar. E eu já havia conversado com ela que eu iria sair. Muito bem, eu pensava que ela estaria
se posicionaria ao meu lado, que era o correto e que era o que era ensinado, né, na igreja, pelo menos ensinado. Porque eu confesso para vocês que na prática o que era ensinado não era vivido, tá? Ou não era cobrado. Por exemplo, a igreja, ela ensinava que o relacionamento do pastor deveria ser primeiro Deus, depois a família e depois a obra, certo? Só que na prática não era assim. Na prática era primeiro Deus, segundo a igreja e terceiro a família. Por quê? Porque primeiro que o pastor não tem tempo. Pastor, o bispo, ele não tem tempo para se dedicar à sua família, certo? Se algum deles disser que tem, bom, eu respeito, tá? Porém, não acredito. E sei que muitos têm problemas de relacionamentos por causa disso. Eu sei que muitos filhos são problemáticos. Basta você puxar o histórico, tá, dos filhos de bispos e de pastores. Eles são extremamente problemáticos. E eu não estou falando de pastores pequenos, não. Estou falando de bispos que fazem parte da cúpula da igreja. Se você puxar o histórico aí na internet, então você vai ver que eles trouxeram grandes problemas, tá, para os seus pais. Pode ver se isso não é um fato. E sabe por quê? A ausência do pai, se dedicando ali apenas à obra, e esquece da criação do filho, tá? Esposas também complexadas, esposas oprimidas, tá? Não só pelo bispo, ou no caso, perdão, oprimidas pelo regime, pelo sistema da igreja. Eu conheci esposas, quando ela ia para a reunião de pastores, ela tomava um medicamento, esqueci o nome, não sei se é Dramin, é um medicamento que deixa você meio grogue, anestesiada. Porque ela chegava lá e na hora das reuniões, tá, ela tinha problemas de sangramento íntimo da mulher. Aquilo gerava, aquela pressão, aquele estresse emocional, gerava ela um sangramento. Havia uma pressão muito forte em relação a essa questão de esposa. A esposa não podia falar, a esposa não podia se posicionar. Então a mulher, na verdade, ela não tinha vez. Então, atualmente, que eu percebo aí que as mulheres na igreja, pelo menos aparentemente, tá, pessoal? Pelo que eu vejo de programa de televisão, livros que lançaram e etc, 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 que eu vejo aí a mulher aparecer. Mas até enquanto eu estava, a mulher não podia falar nada, ela tinha que permanecer calada. E ela calada ainda estava errada. Então, muitas esposas oprimidas. Tá? E o que acontece? A família sempre foi deixada num plano secundário. E eu vivi isso na pele. Por quê? Eu fazia meu trabalho na igreja, mas eu não tinha a companhia de uma esposa ao meu lado. Eu não tinha. Eu chegava em casa para dormir, acordava de manhã, dormia, como eu falei em outros vídeos, 3 horas por madrugada, acordava de manhã, trabalho, e pronto. Quando eu tomei a minha decisão de sair e comuniquei ao bispo, eu fui para casa. Tá? Ele mandou chamar a minha ex-esposa para conversar com ela. Então eu conversei com ele sozinho e ele a chamou para conversar com ela sozinho. Quando eu estava em casa, de repente ela chegou. E para minha surpresa, ela chegou assobiando. Ela estava assobiando uma canção. E aquilo me assustou. Por que me assustou? Ora, eu tinha acabado de pedir o meu desligamento. Tá? Ela foi conversar com o bispo e ele comunicou que eu havia pedido o meu desligamento. E ela chegou em casa assobiando. Naquele momento, eu já sabia que o que ele havia falado para ela era algo que a tinha deixado confortável, tinha feito com que ela se sentisse confortável. Alguma segurança ele passou para ela, havia passado para ela. Isso era típico, característico da igreja fazer. Tipo assim, olha, ele vai sair, não vá com ele. Deixe ele sair sozinho. Fique aqui, que nós vamos te dar apoio. Nós vamos te dar aqui um emprego, nós vamos deixar você morando na casa que você está morando. E no caso dela,
E em muitos outros casos, até dizem o seguinte, disseram para ela, olha, nós vamos casar você com um homem de Deus. Naquele momento, isso tudo passou rápido na minha cabeça. Pelo comportamento dela, eu sabia que isso tinha acontecido. Tanto é que ela chegou em casa e falou, olha, você pode ir que eu não vou. Você pode ir, que eu não vou. Eu falei, tá bom, tudo bem. Até porque não me servia mais como esposa. Uma pessoa que, no momento mais difícil e crucial da minha vida, me virou as costas, escolheu ficar com a instituição, igreja, e me abandonar. Então, isso aí mostra, na verdade, que Deus foi bondoso comigo, tá? De tirar do meu lado uma pessoa que, se não fosse naquela situação, em uma outra pior também, pularia fora do barco. Então, graças a Deus por tudo, certo? E eu tomei a minha decisão de pedir o meu desligamento. Tudo bem. No outro dia, pela manhã, certo? O bispo marcou comigo às 10 da manhã. Quando eu cheguei lá, ele já estava com um advogado ao lado dele. E ele pegou 6 mil reais, entregou nas minhas mãos, que era a minha quinzena. Isso era dia 10 de setembro de 2007. Dia 15 vencia, de 15 em 15 eu recebia. Então ele pegou 6 mil reais, me entregou e pediu que eu assinasse o desligamento da igreja. E eu falei assim, olha, eu vou assinar aqui o desligamento e só vou pedir aqui uma coisa para o senhor, não desampare ela. Que o senhor não desampare ela. Por que eu pedi isso? Porque eu fui testemunha de muitas esposas que foram desamparadas. Eu me lembro um caso de um pastor Ferreira, lá no Rio Grande do Sul mesmo. Esse pastor Ferreira era um senhor já, idoso, e ele veio a falecer. E uma coisa que me chocou muito, não só a mim, mas muitos naquela época, tá? Que esse pastor, ao falecer, a esposa dele foi colocada na cozinha, de cozinheira. Era um pastor antigo, anos da sua vida dedicado ali ao ministério, e a esposa dele foi jogada numa cozinha, nada contra as cozinheiras, certo? Mas ela foi jogada lá. Mas o pior de tudo, começou a passar necessidade, começou a passar privações. E eu vi obreiros se reunirem ali na igreja sede do Rio Grande do Sul, tá? E quem está me assistindo agora do Rio Grande do Sul sabe o que eu estou falando, para dar cesta básica, alimentação. Eu tirei do meu bolso para ajudar a essa esposa. Então, era triste ver aquilo. Uma pessoa com muitos anos de serviços prestados, tá? E ser tratada assim. Aliás, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem essa característica de ser desumana com aqueles que contribuíram, sabe? Com o trabalho dela, que anos dedicaram a sua vida a vestirem a camisa, se engajarem na causa, e ela trata assim. Eu fui tratado assim. Eu vou chegar na parte aonde, quando eu saí, como é que eu passei a viver? Certo? Vocês vão ficar chocados. Vocês vão ficar chocados. Mas ainda aqui, me mantendo nesse assunto, eu fui, assinei e fiz esse pedido para ele. Eu não pedi nada. Eu falei, eu não quero nada da igreja. Peguei aqueles 6 mil reais, certo? Que era a minha ajuda de custo, da minha quinzena. Assinei o termo. E do lado tinha um advogado. E ele falou assim, olha, Natan, já que vocês estão se separando, então assine também aqui uma procuração para que o advogado dê andamento ao processo de separação. Não deu tempo nem de esfriar o defunto. Não é assim que fala? Não deram tempo nem para o defunto esfriar. E sabe o que eu fiz naquele momento? Eu pensei, bom, se ele está aqui fazendo isso, é com autorização dela. Então, se é com autorização dela, me dá aqui o documento. Eu assinei. Assinei o termo. A procuração. Pronto. Isso foi em setembro. Vim embora. 3 meses depois, ela já estava casada com outro pastor, tá? Da Igreja Universal do Reino de Deus, com o qual ela está casada até hoje. Certo? Por que eu estou relatando isso? Porque existe uma prática da igreja que é muito triste, é lastimável. O que ela faz? Quando um pastor, um bispo sai, e principalmente se esse bispo ele tem renome, ele tem um bom nome, uma boa imagem, o que ele faz? Às vezes quando ele sai, a igreja tem receio de que ele
saia e abra uma igreja, um trabalho, sabe? Como aconteceu aí com Valdemiro Santiago. E leve os membros da igreja, leve os obreiros, leve os pastores. Então ela tem medo. Eles sabiam que eu estava voltando para a Bahia. Eles sabiam que na Bahia, então eu era muito querido aqui na Bahia, muito querido. E eles com medo, o que eles fizeram? Trabalharam na mente dela para que ela não viesse comigo, para que ela não ficasse ao meu lado. Por quê? Uma vez eu saindo, separado, então a minha imagem ficaria arranhada, tá? O meu nome enfraquecido, e eles teriam ali munição para me bombardear. Olha, ele separou da esposa, olha, ele traiu a esposa, olha, ele não é homem de Deus, olha, ele caiu. Você compreende como é que as coisas funcionam? Então foi exatamente isso o que aconteceu. 3 meses depois ela estava casada. 3 meses depois, certo? Eu vim embora, as minhas malas ficaram para ser enviadas depois. Quando eu recebi, eu fui buscar aqui na transportadora, então ao invés de malas, tinham caixas de papelão. Ela tirou tudo da mala e colocou dentro de caixas de papelão. As fotografias, tá? Nossas, que ela mandou todas cortadas de tesoura. Então, tirou a parte dela e mandou só a minha parte. Bem, isso aí são detalhes que eu respeito, não tenho nada contra a pessoa dela, respeitei a decisão dela, espero que ela seja feliz. E quando eu soube, na verdade eu só soube 1 ano depois que ela já havia se casado, quando eu soube disso, eu fiquei feliz. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que ela se casou novamente com um pastor da Igreja Universal e continuou o trabalho, eu já não me sentia mais responsável por qualquer situação difícil que ela passasse. Ela não poderia mais me culpar, sabe? Embora quando eu saí eu pedi que ela fosse priorizada. Eu iria sair, iria passar o que tivesse que passar, como passei, tá? Porque a decisão de sair estava sendo minha. Eu não queria puni-la por causa disso, certo? E eu pedi para que ela não fosse desamparada. Mas mesmo assim, na minha consciência, eu continuava me sentindo responsável. Mas graças a Deus que tudo correu bem para ela, certo? Mas é covarde essa atitude da igreja de trabalhar para separar um casal com esses intuitos, com esses objetivos. Bom, ela, como foi formada, ela começou na igreja desde criança, de escolinha de criança, e foi criada ali pelos pais desde criança na Igreja Universal do Reino de Deus. Então ela era a igreja, sabe? Em primeiro lugar, a igreja. E aí aquele ensinamento, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, na prática não funciona assim. Porque a própria igreja, depois, ela te ensina diferente, a agir diferente. Certo? Tanto é que, por exemplo, você sabia que um pastor, ou bispo da igreja, ele assina um termo e registra em cartório que se ele morrer em um determinado estado, a igreja não transfere o corpo dele para o estado de origem dele, o estado natal onde está a família. Você sabia disso? Aí eu pergunto para você, e se a família não tiver condições de se locomover até lá? Porque ela não quer transferir o corpo. Também passagem para a família aí ela não dá. Quantos casos eu conheço de esposas de pastores e pastores que o pai ou a mãe morrem e a igreja não autoriza? Se tiver numa campanha de Israel, se tiver no meio de algum trabalho, eles não autorizam. Isso é desumano. E quantas das vezes eu, como bispo, eu tinha que suar, brigar para que aquele pastor, para que a igreja liberasse, autorizasse uma passagem para que ele viajasse. Os pastores sabem o que eu estou falando. Membros e obreiros não sabem, os pastores sabem. Tá? Então, por exemplo, se você tiver uma família, essa família não pode ir na sua casa. A pessoa que é um pastor, um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, não pode ficar recebendo visita de familiares, por causa de parentes. Não pode. E isso faz com que haja um distanciamento muito grande, sabe? Então, cadê a preservação dos valores família, que são tão importantes, né? Pelo menos é o que a igreja prega, mas na prática não funciona assim. Então, isso me levou, assim se deu a minha separação. E aí, quando eu saí, eu vi tantos comentários,
tantos boatos, tá? Mas quem tem boca fala o que quer. Hoje eu estou casado novamente. Eu me casei um ano e pouco depois. Eu me casei. Hoje eu sou casado há 8 anos praticamente, tá? E aí eu posso dizer o seguinte: hoje eu sou uma pessoa 100% feliz. Hoje eu sou uma pessoa realizada, sabe? Hoje, aqui eu estou dizendo que eu tenho 8 anos aproximadamente de casado, tá? Mas eu diria para vocês o seguinte: vocês vão estar me ouvindo gravar vídeos e assistindo com 12, com 15, com 20, com 30, e se eu estiver gravando velhinho, eu vou estar gravando velhinho ao lado da minha atual esposa, porque com ela eu me senti realizado. É uma pessoa que eu conheci num momento difícil da minha vida, o pior momento da minha vida, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, a minha situação calamitosa quando eu saí da igreja, tá? E nos momentos difíceis ela esteve comigo e tem estado até hoje. E juntos nós vencemos, porque hoje eu estou gravando esse vídeo aqui e nós superamos tudo. Hoje eu não estou gravando esse vídeo aqui numa situação de calamidade. Hoje eu não estou gravando esse vídeo aqui vendendo limão na feira, como eu ouvia falar na igreja. Nas reuniões de pastores e bispos, eles diziam: olha, se você não fizer isso, se você não deixar de fazer isso que nós estamos mandando, então você vai sair. Nós vamos tirar você. E se você sair, eu quero ver o que você vai fazer na sua vida. Você vai vender limão na feira. Por que eles falavam isso? Porque, claro, ele pega o jovem com 16, 17 anos de idade, não sabe fazer nada, e a pessoa fica ali 20 anos, 25 anos, então depois é fácil falar isso, tá? Porque realmente você sai sem rumo, sem norte, como eu saí, tá? Mas hoje eu não estou vendendo limão na feira. Hoje, graças a Deus que foi comigo, tá? Junto com a minha esposa, que esteve comigo todos esses momentos difíceis, nós lutamos muito aqui fora, mas muito mesmo. Vocês não imaginam. E se quiserem saber, no próximo vídeo, assista, que eu vou falar sobre os detalhes, tá certo? Mas hoje, nós juntos acumulamos um patrimônio, tá? De R$1 milhão. Eu falo isso com muita alegria. R$1 milhão, tá? Hoje nós temos independência financeira. Hoje eu não dependo de nada e nem de ninguém, tá certo? Hoje eu sou livre, eu tenho liberdade, hoje eu tenho prosperidade, certo? Deus me ajudou, Deus foi comigo, provando assim que a minha decisão foi acertada, provando assim que eu não deveria olhar para o que falavam, as críticas, que eu tinha que ir em frente. Se eu tinha minha consciência tranquila, porque como diz a própria Bíblia, né? A Bíblia diz: seja, portanto, a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Então, se você tem paz no seu coração, então essa paz é o árbitro, é o juiz, que diz se você está certo ou errado. Eu sempre tive paz no meu coração. Eu nunca, por um minuto sequer, me arrependi de ter tomado essa decisão. Hoje, 10 anos depois quase. Nunca. Foi a decisão mais certa que eu tomei em toda a minha vida. Tá certo? Então, no próximo vídeo eu vou falar mais acerca desse e de outros assuntos. Tá bom assim? Clique aqui, olha, no link que está aqui abaixo ou em cima, e você vai ter acesso ao próximo vídeo, tá bom? E saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.